A gente vai falar um pouquinho sobre economia. Priscila Asbeck, nossa analista, está chegando porque tem dado que saiu agora, não é, Priscila, sobre o comércio brasileiro. Eu quero que você já diga para a gente qual é o dado, se foi bom, se foi ruim, o que é que houve nesse setor tão importante para a nossa economia que gera tanto emprego, né, Priscila? Isso mesmo, Colombo. Juntos, comércio e serviços geram cerca de 70% dos empregos na nossa economia, então um setor muito importante. Teve uma queda de 0,1% em agosto, de julho para agosto, quando a expectativa era de uma queda de 0,2%. Então veio dentro da expectativa, um pouquinho melhor do que era esperado. Em 12 meses, o comércio acumula uma queda de 1,4%, e aí o IBGE destaca que o setor ele apresenta o seu terceiro resultado negativo e que vem apresentando um desempenho muito volátil depois da pandemia. Esse setor foi um setor que foi bem, relativamente bem durante a pandemia, porque as pessoas estavam muito fechadas em casa, estavam comprando materiais para home office, também eletrodomésticos. Então foi um setor que mostrou uma certa resiliência, uma resistência à questão da pandemia, enquanto serviços foi mal. E agora a gente vê uma rotação, uma mudança no comportamento. As pessoas saindo de casa estão gastando mais com serviço e menos com comércio. Agora falando sobre alguns outros detalhes, o IBGE também destaca que com essa nova queda, o setor fica no pior patamar do ano de 2022 e dentre os segmentos, 5 das 8 atividades tiveram um comportamento positivo. O IBGE destaca que os alimentos ficaram estáveis e como eles respondem por 50% do resultado do comércio, eles que puxaram o resultado para perto de uma estabilidade, para essa queda de 0,1%. E os artigos farmacêuticos também tiveram uma queda de 0,3%, também ajudam a manter o setor de serviços perto da estabilidade. Por outro lado, os combustíveis cresceram 3,6%, depois de uma alta de quase 13% em julho, são um destaque positivo, porque com o valor dos combustíveis caindo, com reajustes para baixo, petróleo cedendo no mercado internacional em agosto e também o teto do ICMS, os combustíveis ficaram mais baratos, então isso ajuda em termos de volume e é o que conta para a pesquisa de comércio, mas não ajuda em termos de receita. Mas mesmo assim, como os combustíveis eles foram mais consumidos, ajudaram em termos de volume, então ajudaram também a trazer o índice para cima, né? Contribuíram positivamente para o índice. Veículos subiram quase 5%, vestuário quase 13%, mas só porque tiveram quedas recentes, então se recuperaram. E aí, casando esses dados com os dados de indústria que saíram na quarta-feira, a indústria caiu 0,6%, então o que os economistas estão dizendo é que já era esperado que esses dados viessem piores a partir do segundo semestre, a partir do terceiro trimestre, já que o primeiro semestre foi mais impulsionado por liberação de FGTS, antecipação de 13º do INSS, também por boom de commodities. E aí, nesse segundo semestre, que deve continuar em destaque é mais o setor de serviços, agronegócio, mas comércio e indústria vão apresentando essa desaceleração. Ainda assim, a expectativa para a economia como um todo é de um crescimento de quase 3% nesse ano. Preocupação fica para o ano que vem, quando a economia deve desacelerar para 0,5%. Volto com vocês.